do fundo da dor, subindo até o céu, é o texto que sobre o qual quero meditar com vocês nesta noite. Êxodo capítulo 2, versículos 23 a 25, o texto diz assim: muito tempo depois morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel, gemendo sob o peso da servidão, clamaram. E do fundo da servidão, o seu clamor subiu até Deus. E Deus ouviu os seus gemidos. Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu os filhos de Israel e Deus conheceu. Exatamente assim como termina no original. Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Alguém escreveu assim sobre o momento difícil, de crise que vivia: estou no fundo do poço sem fundo. Estou no fundo do poço sem fundo. Quando vai chegar o fim do fundo? O fundo do poço tem fim? Você já se sentiu assim em algum momento na sua vida, na sua história de vida? Você já experimentou esta experiência de um fundo de poço que parece não ter fim? Pois bem, o povo de Israel, lá no Egito, viveu exatamente esta experiência. Vejam, o texto fala do fundo da servidão. Eles eram escravos, se tornaram escravos ali no Egito. E é assim que a Bíblia então descreve a situação deles: o fundo da servidão, ou do fundo da servidão, eles clamaram ao Senhor. Observemos o seguinte, só para lembrar um pouquinho da situação concreta deste povo. José do Egito foi levado como escravo para o Egito. Ali Deus o abençoou, Deus reverteu a sua história, ele se transformou em governador do Egito. A fome assolou a terra de Canaã e o povo de Deus, a terra prometida. Então o povo de Deus, Jacó e sua família, seus filhos, foram levados por José do Egito para o Egito. E nos primeiros momentos eles foram levados por benevolência e por apoio do próprio rei do Egito. Não é? Então lhes foi dada uma terra onde eles pudessem viver. Mas quando você começa a ler ali no começo, primeiro capítulo do livro de Êxodo, você começa a perceber que eles vão se multiplicando, eles vão aumentando, e isso causa então no rei do Egito uma profunda preocupação. Nós vimos isso domingo passado, como o rei do Egito começou a ver fantasmas, não é? Viu inimigos invisíveis, começou a ver no povo de Deus inimigos. Olha, se houver guerra, eles vão lutar contra nós. E eles então escravizam o povo de Deus, e eles começam a oprimir o povo de Deus. Eles começam a viver esta experiência. E isso aconteceu quando, a Bíblia diz assim: quando se levantou no Egito um rei que não conhecera José. José era um estranho. José já estava morto, mas era um estranho, ele não sabia da história, não conhecia a história. E isso então fez com que os filhos de Israel, como eu disse, fossem escravizados, fossem afligidos com pesadas cargas de trabalho. Os egípcios faziam os filhos de Israel servir, a expressão bíblica é esta, com dureza, e lhes amarguravam a vida com pesados serviços. Está em Êxodo capítulo 1, versículos 8 a 14. O povo então gemia, clamava. E a pergunta que talvez venha ao nosso coração é: será que o seu clamor do fundo da sua dor subia até Deus, subia até o céu?
Será que eles, digamos, tinham esta convicção de que a sua dor estava sendo vista por Deus? Ou teria Deus se esquecido do seu povo? Talvez muitos passem por situações assim, de luta, de dificuldade, de enfrentamento de uma demanda, de uma situação de injustiça, e que talvez passe na mente de vocês, eu não sei se já passou na sua mente, mas nas mentes de muitos que passam por essa situação, passa essa pergunta: será que Deus se esqueceu de mim? Será que não está vendo a minha dor e a situação que eu estou vivendo de injustiça? Aí a Bíblia diz assim no verso 23, o texto que nós lemos: muito tempo depois morreu o rei do Egito. Talvez você pense, foi muito tempo depois. O sofrimento durou muito. Mas o que eu aprendo com esta expressão, de certo modo, é que a gente precisa chegar a essa conclusão: toda dor tem um fim. Não dura para sempre. Às vezes a gente pensa que vai durar para sempre. Em 2019, eu tive uma dor lombar pela primeira vez na minha vida, né? E depois eu fui descobrindo que várias pessoas aqui da igreja também tiveram a mesma coisa, né, Benilton? E era uma dor terrível. Era uma dor terrível. Às vezes eu acordava 3 horas da manhã. Não havia remédio que fizesse passar essa dor. Era uma dor sem fim. Eu pensava, não vai passar, não vai resolver. Fui para fisioterapia, 10 sessões. Eu falei, depois das 10 sessões de fisioterapia eu estou bom. Nada feito. Mais 10 sessões de fisioterapia, eu vou ficar bom. Nada feito. 20 sessões de hidroterapia, não deu certo. Aí os irmãos começaram a me indicar uma série de profissionais da área de saúde, aqueles que torcem a gente assim todo o corpo, né? E eu fui tentando, e eu fui lutando. Parecia que não tinha fim. Mas de repente, sem que eu percebesse, passou a dor. Quem se lembra disso que aconteceu em 2019? Num domingo eu estava aqui em pé, no domingo seguinte eu estava viajando, fazendo uma conferência lá aqui em Goiânia. No outro domingo seguinte, para subir aquele degrauzinho e chegar aqui para pregar, sentado nesse banco, eu precisei da ajuda do meu genro, me apoiando. A noite podia, mas passou. Passou a dor. Tem que me cuidar, claro. Mas passou. O texto diz, muito tempo depois, morreu. Morreu aquele que fora o criador dessa situação. O que gerou esta situação de escravidão, de amargura no coração, morreu. Passa. Aguenta firme. A dor passa. Mas algo que me chama bastante atenção é que o fim daquela dor não foi meramente a morte do rei do Egito, não. Sim, quando ele morreu, isso mostra que aquele que tinha iniciado esse processo morreu. Mas não foi isso. O fim da dor não foi a morte do faraó, não foi gerada pela morte do faraó. O fim da dor não foi meramente circunstancial, não foi por acaso. Mas o que esse texto me ensinou é que foi por decreto divino. Deus determinou o fim da dor. Assim como na ressurreição de Jesus, Deus decretou a morte da morte. Aqui, Deus decretou o fim da dor. Foi o decreto divino e não meramente as circunstâncias ou simplesmente a morte daquele rei. Há no texto
quatro verbos que descrevem a compaixão divina. Com, hífen, paixão. Vocês sabem que a palavra paixão tem dois sentidos, né? Mas um dos sentidos é, por exemplo, quando se refere à paixão de Cristo, ou seja, o sofrimento, a dor de Cristo. Compaixão. Quer dizer, é sentir a dor do outro junto com ele. Compaixão é esse o sentido. Vamos ver esses quatro verbos que nós encontramos no texto e que nos mostram esta compaixão de Deus em ação. Onde é que a gente encontra neste texto as marcas desta compaixão? Em primeiro lugar, o texto diz: Deus ouviu os seus gemidos. Diz assim o verso 23 e 24. E do fundo da servidão, o seu clamor subiu até Deus. E o texto continua: e Deus ouviu os seus gemidos. O que eu aprendo aqui é que não há fundo mais profundo que consiga abafar o som do nosso clamor, ou tornar o nosso clamor inaudível aos ouvidos de Deus. Eis que o ouvido do Senhor não está surdo para ouvir, para não poder ouvir. É o que diz Isaías capítulo 59, versículo 1. Repito: eis que o ouvido do Senhor não está surdo, o seu ouvido para não poder ouvir. Dar ouvidos, a gente sabe, em português tem o significado e o sentido de dar atenção. Pois é isso que, quando a Bíblia diz Deus deu ouvido, Deus ouviu, significa. É que Deus deu atenção. Deus presta atenção à nossa dor. Isso quer dizer que Ele não é indiferente à tua dor, à minha dor e à nossa dor. Ele não é indiferente. É isto o primeiro aspecto desta compaixão de Deus em ação que a gente percebe aqui. Mas há uma segunda, é que diz o texto que Deus lembrou-se da sua aliança. Olha o que diz o verso 24. Mas Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e Jacó. O que esse texto diz? Deus se lembrou da aliança com os pais, com a aliança com o povo de Deus. Foi uma aliança de amor, foi uma aliança na qual Deus tomou a iniciativa, foi uma aliança de um relacionamento. Meus amados irmãos, vamos lembrar que lá no Jardim do Éden, o relacionamento com Deus foi quebrado. E a Bíblia descreve este relacionamento de uma forma muito poética, bonita, quando diz que no final da tarde o Senhor passeava pelo jardim para conversar com Adão, com o ser criado. Que coisa linda, esse passeio de Deus pelo jardim para manifestar ou ter relacionamento, pois Deus quer ter um relacionamento de amor comigo e com você. Não é apenas um relacionamento teórico, é um relacionamento de amor. Pois bem, o que o texto nos fala, o que nós vimos aqui, ao dizer Deus lembrou-se da sua aliança, pode nos dar a impressão de que Deus então tinha se esquecido dessa aliança. Deus se esquece de nós, Deus se esquece da sua aliança, Deus se esquece do compromisso que fez conosco de amor. Será que é isso? Nós chamamos em teologia esta expressão, ou expressões como essa na Bíblia, em que se fala Deus lembrou-se, ou Deus se esqueceu. Estas expressões são chamadas em teologia, um termo técnico, antropopatia, que vem da expressão pathos,
do grego, que significa sentimento. Então, antropopatia, na verdade, é um pensamento que procura ou atribuir a Deus sentimentos que são humanos a Deus. É uma tentativa do ser humano de explicar Deus, uma realidade, obviamente, muito distante da nossa realidade. Eu vou tentar explicar um pouquinho com um outro termo que é a antropomorfia, o antropomorfismo. Morfos é forma. Então, antropomorfos quer dizer o seguinte: é atribuir a Deus forma humana para a gente poder compreender a realidade divina, porque é tão distante de nós que nós muitas vezes não conseguimos compreender. Então, quando a Bíblia diz, por exemplo, a mão do Senhor está sobre nós, obviamente não está se referindo ao fato de que Deus teria uma mão como a nossa, não é isso. Mas se refere à ação de Deus. Mão tem esse sentido. Isso é um antropomorfismo, assim como antropopatia. Então, quando o texto diz, e Deus lembrou-se da sua aliança com Isaac e Jacó, é a forma humana de registrar um momento quando há uma ação concreta percebida pelo ser humano, na qual Deus então manifestou este amor, esta aliança que ele tinha com o seu povo. Observem um detalhe: Deus jamais se esqueceu de lembrar dos seus filhos naquele contexto da escravidão. Querem a prova? As parteiras, por exemplo. O decreto de morte de Faraó foi dado, mas a Bíblia diz: as parteiras das hebreias temeram a Deus. E foi esse temor a Deus que fez com que elas tivessem uma atitude de desobediência civil, de dizer assim: o decreto de Faraó não está acima dos decretos divinos. E elas então desobedeceram. Querem outra prova? A própria filha de Faraó encontra o bebezinho Moisés, ela que deu o nome de Moisés a este neném, não é? E este neném depois vai ser o libertador. Mas fiquem aí por enquanto. A própria filha de quem decretou a morte é que encontra aquele bebê. E ela reconhece, ela diz: este é um dos filhos dos hebreus. Mas a Bíblia diz algo tão profundo. Diz ela, quando viu o bebê chorar, sentiu compaixão. Tem alguma dúvida de que é a ação de Deus concreta agindo? Outro aspecto para a gente mencionar aqui é o próprio fato de que este Moisés é acolhido, não é? Até uma certa idade, que a gente não sabe exatamente qual a idade, ele é criado pela sua própria mãe, sem que a filha de Faraó soubesse desse detalhe. Mas depois ele é levado para o palácio. E sabe o que a Bíblia diz acerca deste homem? Diz, capítulo 11, versículo 3, que ele se tornou um grande homem aos olhos dos servos de Faraó e de todo o povo. Estava Deus preparando o libertador que viria libertar o seu povo mais tarde. E o próprio chamado de Moisés, não temos dúvida, a escolha de Moisés, a sua capacitação para ser o libertador do povo, são demonstrações incontestáveis de que Deus nunca se esquece de seus filhos, mesmo e principalmente estando eles em grande aflição. Não é à toa que o Salmo 46 diz que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Prestaram atenção nisso? Bem presente. Não é só presente não, é bem presente nas nossas tribulações.
Deus se faz bem presente. Deus nunca foi Deus ausente. Deus nunca se esqueceu do seu povo. Ele agiu o tempo todo com estas manifestações e com esses sinais da graça dele, agindo, cuidando, para que no momento propício houvesse o livramento. Então talvez você muitas vezes está com os olhos cheios de lágrimas pela dor que está passando, por um problema que está passando, você deixa de perceber os milagres da graça de Deus, as manifestações da graça de Deus. Eu experimentei isso na minha vida, alguns anos atrás, de forma muito concreta, em que nós passávamos por uma luta tremenda, enorme, que muitos de vocês conhecem. Mas naquele momento, a gente começou a se apegar e se agarrar aos sinais da graça de Deus. E que sinais maravilhosos, irmãos. Que sinais maravilhosos. Que nos mantiveram vivos, que nos mantiveram fortes e confiantes, mesmo que em muitos momentos a gente se sentisse meio enfraquecido. O terceiro verbo que aparece aqui é quando a Bíblia diz assim: Deus viu os filhos de Israel. Versículo 25 diz isso. Deus viu os filhos de Israel. Talvez você pergunte, mas qual é o sentido disso? Deus já não ouviu? Deus já não se lembrou? Por que a Bíblia diz, e Deus viu os filhos de Israel? Sabe por quê, irmãos? É porque a percepção completa e verdadeira de uma situação é sempre descrita na Bíblia pelos sentidos tanto da audição, de ouvir, como também da visão, de ver. A visão sem audição não é completa, assim como a audição sem visão. É isso que a Bíblia nos mostra. Quando João Batista, o precursor de Jesus, o anunciador, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi para a prisão. E ele não entendia por que ele estava vivendo na prisão, ele que era o precursor do Messias, do Senhor Jesus. E ele manda então 2 dos seus discípulos com um recado para Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar ainda um outro? Isso está em Mateus capítulo 11, versículos 4 em diante. E o que Jesus responde para João Batista é maravilhoso. Ele disse aos discípulos de João Batista: ide e dizei a João as coisas que ouvis e vedes. E aí ele completa: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. É muito importante isso, porque às vezes nós ficamos só no ouvir, e às vezes ouvimos distorções daquilo que é a realidade divina. Mas nós precisamos ouvir e ver os sinais da graça de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus não só ouviu, e não só ouviu dizer das dores do seu povo, mas também viu a aflição do seu povo, quer afirmar e reafirmar a percepção completa e integral da realidade da dor. Deus conhece como ninguém, nem mesmo você, a sua situação de dor. É isso que a Bíblia quer dizer quando diz: Deus ouviu, mas Deus também viu. Foi a percepção completa. Só Deus tem a percepção completa da nossa dor. Em quarto lugar, esse texto diz assim: e Deus conheceu. Está lá no verso 25. Exatamente como esses 3 pontinhos é o que diz o texto no original hebraico. O texto está truncado no final.
Deus conheceu o quê? Eu não sei como está na sua versão. Algumas versões vão dizer assim: e Deus o conheceu, se referindo ao seu povo. Será que é isso? Há um detalhe aqui do hebraico que eu preciso explicar para vocês. É uma coisa que se chama em hebraico vav consecutivo. É quando é traduzido e, esse ezinho. E Deus conheceu, como está no original. E este vav é um vav consecutivo, quer dizer que o que segue é consequência do que foi dito antes. E o que é que foi dito antes? Deus ouviu, Deus lembrou-se, Deus viu. E Deus assim conheceu. Preste bem atenção, porque o versículo 7 vai dizer que Deus conheceu a aflição do seu povo. Verso 7 diz assim: eu conheço os seus sofrimentos. É o que Deus vai dizer lá para Moisés na frente, capítulo 3. Mas há algo mais profundo que eu queria que vocês entendessem aqui. É que para entender o que Deus conheceu, a gente precisa entender o que significa a palavra conhecer, yadá do hebraico. Esta palavra significa conhecimento mais profundo e mais íntimo, adquirido pela experiência e pelo relacionamento. Vocês vão se lembrar do uso muito amplo desta expressão no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 4, versículo 1, diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Esta palavra, portanto, ela tem um sentido do conhecimento mais profundo que pode haver entre duas pessoas. E aqui se referindo a Deus. É um relacionamento profundo, envolvendo corpo e alma, adquirido pela experiência. Sabe o que é que isso quer dizer? É como se Deus estivesse dizendo: eu conheço essa dor, porque eu a experimento em mim mesmo. É isso que quer dizer, e Deus conheceu. Eu conheço a tua dor. Mas como assim pela experiência? Nós temos algumas expressões bem interessantes. A primeira é antipatia. Lembra do pathos, sentimento? A antipatia é o sentir contra. Depois a gente tem uma outra palavra que significa simpatia, que é sentir com. Mas há uma outra mais profunda, é empatia, é sentir no lugar de. Que coisa bonita, irmãos, porque o que a Bíblia está dizendo aqui, quando diz eu conheço, está falando da empatia de Deus para conosco. Querem ver como isso é verdade? Isaías 63, versículo 9. Em toda a angústia do seu povo foi ele, Deus, angustiado. E o anjo da sua presença os salvou. No seu amor e na sua compaixão ele os remiu. Os tomou e os carregou todos os dias desde a antiguidade. Em toda a aflição do seu povo, ele também foi afligido. Vejam o que o texto está nos dizendo quando a Bíblia diz, e Deus conheceu. É porque Ele sente conosco a nossa dor. Alguém já falou de Jesus Cristo, que Ele andou por nossas estradas, Ele bebeu a nossa água, Ele comeu a nossa comida, Ele respirou o nosso ar em uma profunda empatia com a nossa dor também. Ele padeceu. Que coisa linda é a gente saber que Deus não apenas ouve, Deus não apenas vê a nossa aflição, não apenas Deus se lembra do pacto da aliança, mas que Deus sente conosco a nossa dor.
E por isso é tão bacana quando a gente lembra que a Bíblia em alguns momentos vai dizer que Deus guerreia as nossas guerras. Ele batalha as nossas batalhas. E é por isso, é porque Deus sente junto conosco. Ele tem a identificação mais profunda com aquilo que nós vivemos. Quinto e último lugar, e Deus agiu. Deus ouviu, Deus lembrou-se, Deus viu, Deus conheceu, mas Ele agiu também. Não só sentimentos, mas aqui nós temos uma ação concreta. É lindo quando no capítulo 3, no versículo 1, a Bíblia começa dizendo: e Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, e o levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. É nesse monte que ele vai ser chamado. É nesse monte que ele vai ouvir Deus dizer: eu ouvi a aflição do meu povo. E tudo quanto Deus estava planejando. O que eu aprendo aqui é que Deus chamou a Moisés, e no chamado de Moisés, Deus estava agindo concretamente para libertar o seu povo daquela dor tão profunda. Meus amados irmãos, Deus não apenas ouve, vê e até sente conosco, mas Ele também age concretamente para nos libertar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, ele vai dizer o seguinte: não veio sobre vós, e eu queria que você nessa noite guardasse no seu coração essa palavra: não veio sobre vós tentação, prova, luta, dificuldade que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar, porque acima ou junto com a tentação dará também um meio de escape para que possais suportar. Deus não fica só na contemplação da nossa dor, Deus age em nosso favor. Conclusão: um certo autor, filósofo e teólogo, Mário Sérgio Cortella, diz assim: quando estiver no fundo do poço, a primeira coisa a fazer para sair dele é parar de cavar. Pare de cavar. E quanto mais cavar, mais fundo vai ficar. Mas eu diria além desta expressão: não só pare de cavar, comece a confiar. Deposite nas mãos de Deus a sua luta e a sua dor. E não se esqueça, Deus nunca se esquece de nós. Ele não se esquece de lembrar. Deus nos abençoe e nos coloque em nosso coração essa certeza do Deus que vai naquele fundo da nossa dor para nos elevar até o céu. Ele desce conosco lá, onde estamos, para nos elevar até o céu. Ele nos abençoe.